Momento do Discipulado. Uma realidade que nós temos que aprender é que o discípulo deve ser ensinado em toda a doutrina, metodicamente. Quando nós colocamos um filho na escola, existe um currículo. O professor não tem o direito de ensinar qualquer coisa do jeito que ele quiser. Até alguns professores abusam desse direito, mas ele tem um conteúdo para ensinar esse conteúdo programático. Ele tem um programa, em princípio, antes do início das aulas, ele programa as aulas, o que precisa dar para poder transmitir a matéria toda no semestre ou no ano. O professor não tem o direito de ensinar o que ele quiser. Eu me lembro dos meus estudos, na vida o que eu mais fiz foi estudar, e eu me lembro de professores que eram desleixados, eles não se preocupavam em dar a matéria toda. Era muito comum a gente ter aquela matéria e ficar na metade do livro. E acabou, o ano acabou, o semestre acabou e a prova foi só naquilo que foi dado e nós ficamos, eu e os demais colegas, sem estudar o restante do conteúdo programático, do restante do livro, daquilo que era previsto. Mas ninguém queria saber. E uma determinada ocasião, um chefe novo na área foi perguntar se a gente tinha estudado um assunto que era muito importante. E nós dissemos não. Mas vocês não tiveram essa matéria? Não. Ele ficou apavorado, ele disse, então temos que mudar aqui o programa para vocês poderem ter mais essa disciplina, vocês terem essa aula, que é muito importante no curso de vocês. Ou seja, era meio bagunçado o negócio. No início do ano, os responsáveis pelo ensino tem que verificar tudo que tem que ser dado, todas as matérias, as disciplinas que têm que ser estudadas, e dentro de cada disciplina o professor vai fazer um plano. Ele tem que fazer um plano de aulas, distribuir todo o conteúdo em aulas. Depois ele vai procurar seguir aquilo. E se ele atrasar muito, depois ele não consegue recuperar aquilo que não foi dado. É como a leitura da Bíblia. O bom de você ler a Bíblia é sistematicamente. Nós temos um calendário de leitura que distribui o conteúdo da Bíblia em doses aproximadamente iguais para cada dia. Às vezes nós lemos normalmente 3 capítulos por dia, mas se o capítulo é grande, podemos ler só 2. Se o capítulo é pequeno, nós lemos 4, 5, 6, 7, às vezes até mais. Capítulo, quando os capítulos são muito pequenininhos, os salmos de degraus, por exemplo, então nós lemos muitos capítulos num dia, para a gente poder ler aproximadamente a mesma quantidade por dia, e assim nós lemos a Bíblia toda. Se fizermos a leitura a cada dia, nós vamos ler a Bíblia toda em um ano. E graças a Deus já são muitos os irmãos que estão disciplinados a acompanhar este estudo. Como um militar que pratica a ordem unida. O militar é ensinado a cumprir o horário, cuidar do uniforme, estar com o uniforme todo em ordem, cabelo, barba, a aparência, a apresentação é importante, cumprir os horários, atender aos requisitos de disciplina, obedecer às ordens. O militar é ensinado. E também existe o que se chama exercício físico de ordem unida,
marcha para cá, marcha para lá, alto, direita, vou ver, esquerda, vou ver, meia volta, vou ver. Eles são treinados a obedecer conjuntamente. Isso é importante, muito importante. Os militares têm que aprender a obedecer conjuntamente. Em épocas de emergência, guerras, por exemplo, eles precisam estar atentos às ordens, para cumprir as ordens. O povo de Deus é treinado para ser um exército de Deus. E quando a pessoa entra na igreja, tem que aprender. Quando ele se converte, ele é um novo discípulo, estava desviado, ele entendeu que estava mal, tem que começar tudo de novo, então vai ser discipulado. Tem que haver um programa de discipulado. O discípulo tem que ser ensinado a obedecer. Leitura da Bíblia, oração, relatório para o seu líder. Ele vai confessar seus pecados, vai orar com seu líder, pedir orientação. Ele tem que ser ensinado desde o início a cumprir com disciplina isto. Senão, a carreira dele vai ficar prejudicada. Deus nos diz que a gente deve correr a carreira proposta, mas tem que se desembaraçar de todo o pecado e de todo o peso. Desembaraçar-se de pecado, às vezes a pessoa não consegue sozinha. Existem alguns pecados que ela consegue deixar, mas existem outros pecados que ela não consegue deixar. É muito comum, por exemplo, a pessoa estar bem intencionada, convertida verdadeiramente, quer o Senhor, é sincera, mas não consegue largar o cigarro, por exemplo, ou a bebida. Ela precisa da ajuda do seu líder em oração, uma oração de libertação, para ela conseguir deixar aqueles pecados. Mas não são só esses, são muitos outros pecados e há alguns que a pessoa não consegue deixar sozinha. O discípulo precisa do seu líder, da ajuda para poder ser liberto e vencer. Ou da graça de Deus para ele não se definhar, ele não desanimar, porque não consegue deixar. Eu cito o cigarro como exemplo, mas não é só cigarro, é um monte de coisas. Hábito de pornografia, ver televisão e uma série de coisas que estragam a vida. Se não for liberto disso, não consegue ser um cristão. O líder vai ajudar, mas a ajuda é necessária por várias razões. Uma delas é para que a pessoa não desanime. E o diabo vai acusar a pessoa. Tá vendo? Você não serve para ser crente, rapaz. Vê, crente não fuma, rapaz. Você não consegue largar o cigarro. Como é que você vai ser crente desse jeito? É melhor abandonar logo. O diabo faz isto. Insinua com a pessoa que ela precisa abandonar o evangelho, desanimar-se. Aí o líder vai mostrar que é pela graça, ainda que ela não consiga deixar logo o cigarro, mas ela vai pedir a graça de Deus e o Senhor vai fortalecê-la. Quando o eu for quebrado, quando a pessoa se firmar na graça, ela vai também deixar o cigarro sem dúvida nenhuma. Eu me lembro que eu já batizei muita gente que dizia: pastor, eu fumo até agora. Bom, mas se você quer servir o Senhor, se batizar pela fé, crendo que Jesus vai ajudar você, então nós batizamos você. Não vamos fazer igual Tomé, primeiro querer ver para crer. Nós vamos crer no poder de Deus em batizar você, porque você está com a profissão de fé na boca, sinceramente. E então nós vamos crer que o Senhor vai libertar você do cigarro. E, em geral, todos são libertos. Pode até ser que um ou outro volte, mas são libertos. E o Tomé é o seguinte: não, você fica de quarentena na igreja, quando você parar de fumar, nós batizamos você. Bom, se a pessoa conseguir se firmar sozinha, ser um crente sozinho, ela nem precisa de ajuda, nem precisa de se batizar se a pessoa conseguir sozinha. Ela se batiza porque precisa
da ajuda de Deus, o Senhor tomando conta da vida dela, para ela ser liberta. A pessoa precisa de ajuda porque ela é fraca, sozinha ela não consegue. Observe o erro que existe em a gente querer ver para crer. Você vai ficar na classe de batismo até ser liberto, até você ficar numa boa. Depois, quando você se libertar de tudo, então vai se batizar. Não, o ensino do batismo é para que a pessoa tenha convicção. Uma vez que ela tenha convicção, ela assume o batismo. O Filipe batizou o eunuco, sem questionar muito sobre a vida dele, se era casado, se não era, o que ele era, o que ele fazia, se tinha vícios. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Sim, eu creio de todo o coração. Então pronto, Filipe desceu a água e batizou o eunuco. E a história diz que o eunuco foi para a Etiópia e espalhou o evangelho lá. A Etiópia tem forte tradição cristã até nossos dias. E isso, segundo consta na história, devido ao eunuco que se batizou firmemente e pôde testemunhar do Senhor. O Filipe não perguntou muito para ele e batizou logo, não esperou ver para crer. Ele batizou pela fé. E quando nós vamos discipular alguém, o diabo já está acusando. Claro que é o diabo que não deixa a pessoa ser liberta, do cigarro, bebida ou o que for, mas ele mesmo acusa também, para desanimar a pessoa. Mas o líder vai animar, estimular a pessoa. Não, meu irmão, se você não conseguiu, mas você ama o Senhor, persevere, eu vou ajudar você, nós vamos continuar e eu creio que você vai conseguir essa libertação. Mas se não conseguir a libertação, consiga a graça de Deus para cada dia e se fortifique na graça. Eu estou citando um exemplo de como a pessoa precisa, desde o início, de ser orientada. Ela não consegue se tornar um cristão sozinho. Quantos e quantos e quantos cristãos estão jogados nas igrejas para assistir reunião e eles não conseguem sozinhos se estabelecer, se firmar, porque não tem um líder, alguém que discipule. Os crentes velhos não estão ligando para isso, cada um quer a sua bênção e não ligam para os novos. O novo tem que ser discipulado desde o início e discipulado em tudo aquilo que tem que obedecer. A administração do dinheiro, a mordomia cristã, o dízimo, mas não é só o dízimo, não. Os outros 90% tem que ser administrados também em obediência a Deus. Por que gastar o dinheiro naquilo que não é pão? A pessoa joga, joga em rifa, em jogo do bicho, ela desperdiça dinheiro, toma muito Coca-Cola. Tem que ser orientada. Os 90% também são do Senhor. Ela vai buscar de Deus a orientação para administrar aqueles 90%. Os 10% ela vai entregar ao Senhor, o dízimo. Ela vai ser ensinada assim desde o princípio. Deus quer que a pessoa seja ensinada desde o princípio, mas tem que ser ensinada metodicamente, dentro do programa que a Bíblia estabelece. As doutrinas básicas da Bíblia têm que ser ensinadas, a santificação. A partir de agora, você é um cristão, você é de Deus, vai se separar do mundo. O que você tem feito até agora que é do mundo? Viciado em pornografia, em televisão, viciado nisso, naquilo, jogo, desperdício de tempo, passatempo. O discipulador vai entrar na vida do discípulo para ajudá-lo. A santificação é deixar tudo aquilo que não é de Deus e que é do mundo. Tem que deixar. Não adianta querer ser um cristão com o pé na igreja e o pé no mundo. Não adianta querer ser um cristão misturado. Isso tem que ser ensinado desde o princípio. Se o tempo passar, a pessoa fica 1, 2, 3, 5 anos na igreja e ela se acostuma com aquela vida de igreja, vida religiosa, que não é uma vida cristã,
Mas quando alguém aparecer para ensinar, ele vai dizer, que isso, já estou há 5 anos aqui, eu já sei isso tudo aí, não precisa me ensinar mais não. Nunca aprendeu, não pratica, mas também não quer mais aprender, porque virou um crente velho já na igreja, endurecido, dura cerviz, ele não se humilha, não aceita mais liderança, porque não foi ensinado desde o início. É um crente perdido para Deus, para frutos, para o progresso do evangelho, para a evangelização, é um crente perdido, nunca mais. Ele que tem essa atitude, não aprendeu no início, ele vai ter dificuldades, vai ter que ser muito humilde se quiser aprender. Deus nos ensina, tem que discipular desde o princípio e metodicamente, tem que ser sistematicamente. Ah, mas porque a reunião é chata, eu não gosto dessa reunião, eu só gosto daquela outra reunião. Eu não gosto de reunião de oração porque tem gente que ora demais e aquela falação, aquilo chateia, meio enfadonho, então eu não gosto. Eu gosto de reunião de louvor, o outro eu não gosto de estudo bíblico não, só gosto de culto de louvor e muita música. Você não tem que gostar disso ou daquilo. Toda obra que é feita na igreja é para o Senhor. Tudo tem o seu lugar e é importante. Quando você vai ler a Bíblia, não é só de palavras gostosas que a Bíblia vai transmitir para você. Vai ter aquelas repetições, a descrição dos objetos do templo, aqueles rituais que Moisés ensinou para o povo tinha que estar atento a tudo aquilo. Quando o Arão e os filhos foram consagrados para serem sacerdotes, houve todo um ritual, mata esse animal, depois outro. Esse aí é pelo pecado do povo, para santificar o santuário, depois pelos pecados do sacerdote, depois o holocausto pelo sacerdote, depois o carneiro da consagração. Há horas e horas já tinham passado, o povo já estava desanimado, muitos provavelmente com vontade de ir embora, e mais outro, e mais outro. Agora é pelo povo, o bode pelos pecados do povo, depois o holocausto pelo povo, depois o sacrifício pacífico pelo povo. E aí já tomou praticamente o dia, se dependesse das pessoas, elas teriam ido embora. Mas Moisés disse, tem que ser feito tudo isso por ordem do Senhor. Agora, eu e o Arão vamos entrar lá no templo, vamos orar a Deus para abençoar vocês e vamos sair para abençoar. Quando eles saíram e abençoaram, o fogo desceu. A glória de Deus desceu, o fogo consumiu todo o sacrifício no altar, a presença de Deus se revelou e o povo tremeu e glorificou a Deus. Mas praticamente depois de quase um dia todo de muita atividade, aparentemente enfadonha. Na vida cristã, muita coisa vai parecer chata para você, enfadonha, mas isso é disciplina. Tem que cumprir tudo o que é para cumprir. E o cristão vai ensinar para o outro. O discípulo tem que aprender. Ele não pode escolher na igreja o que ele quer. Não, essa reunião eu não gosto, não. Eu gosto daquela reunião de bênção, aquela reunião. Você não tem que escolher. O compromisso da igreja é com Deus em todas as áreas. O cristão não tem que escolher o que ele quer, o que ele gosta, o que ele pode dispensar. Há pessoas crentes velhos que não chegam no início, não. Aquela falação no início, oração, é aquilo não. Eu vou chegar só mais no meio do culto, que aí tem a parte boa, os louvores e a pregação. Tem disso. É muito triste ver crentes velhos desse jeito, mas eles não foram ensinados. Mas se forem humildes, eles vão aprender. Não tem que escolher. O culto é todo ele para Deus. A Bíblia é toda ela para ser lida. E o que o Senhor nos estabelece é tudo para ser obedecido. Não tem que escolher o que você vai obedecer.
O discípulo tem que ser ensinado assim. E, enfim, todos têm que ser discipulados desde o início. E quem não foi, que acorde enquanto é tempo para se humilhar e começar a obedecer naquilo que ele não obedecia. Que Deus dê a você graça para você cair em si por você e para ensinar aos outros também.